Oi, pessoal. Hoje é o nosso segundo encontro de saúde coletiva 1, né? Então, assim, a nossa aula de hoje é sobre a legislação do SUS. Como eu falei na aula passada, antes do SUS, a população brasileira, ela estava dividida em 3 grupos. Quais eram eles? Primeiro, os que podiam pagar pelos serviços privados. Segundo, os que tinham carteira assinada e, consequentemente, tinham direito à assistência à saúde. E terceiro, aqueles que não possuíam direito algum. Hoje em dia, todo brasileiro e brasileira, desde o nascimento, tem direito aos serviços gratuitos de saúde. O Sistema Único de Saúde, que é o SUS, é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo, sendo o único a garantir assistência integral e completamente gratuita. Quando é que o SUS foi criado, né? O SUS foi criado em 1988, ele é super jovem, tem aí 32 anos. Ele foi criado pela Constituição Federal Brasileira, que determina que é dever do Estado garantir saúde a toda a população brasileira. Como foi que ele ganhou forma, né? Graças à 8ª Conferência Nacional de Saúde. Então, assim, a 8ª Conferência Nacional de Saúde foram 5 dias de debate. Teve mais de 4.000 participantes, 135 grupos de trabalho, e os objetivos eram bem claros: contribuir para a formulação de um novo sistema de saúde e subsidiar as discussões sobre o setor na futura Constituinte. Então, assim, essa 8ª conferência, né, ela foi realizada entre 17 e 21 de março. Foi um dos momentos mais importantes na definição do Sistema Único de Saúde, que é o SUS, e debateu 3 temas principais. Primeiro, a saúde como dever do Estado e direito do cidadão. O segundo, a reformulação do Sistema Nacional de Saúde. E o terceiro, que é o financiamento setorial. Na apostila eu coloquei sobre os níveis de prevenção do processo saúde e doença, né? Então, assim, a prevenção é uma ação antecipada que visa tornar improvável o processo da doença. Aí eu falo sobre a prevenção primária, né? A prevenção primária, gente, é a vacinação, que a gente toma vacina para evitar ficar doente, consiste no tratamento de água para consumo humano. Acredito que vocês saibam, tenham visto que a água para a gente consumir, ela só deve ser filtrada ou previamente fervida, né? Eu acredito também que vocês saibam que o filtro de barro brasileiro é um dos melhores filtros do mundo. Então, assim, se você tem um celular, se você tem crédito para colocar no celular para usar um WhatsApp, então todo mundo aqui na sala tem condição de comprar um filtro de barro e tem um filtro de barro. Professora, na minha casa eu tenho um Superzon. Ótimo, se você tem condição de comprar um Superzon e bancar a manutenção do Superzon, ótimo. Mas o filtro de barro é mais acessível e é um dos melhores do mundo, tá? Mas voltando à questão da prevenção primária. O uso de preservativo é um tipo de prevenção primária, porque quando você usa o preservativo, você está evitando adquirir infecções sexualmente transmissíveis, tá bom? Além de uma possível gravidez indesejada. A questão das mudanças nos hábitos de vida, né? Quando a gente pede para o paciente ter uma boa alimentação, se alimentar de frutas, verduras, evitar frituras, evitar asadas da vida, panelada, rabada, feijoada, tudo isso é uma forma de prevenção primária. Quando a gente pede para o paciente realizar atividade física 3 vezes por semana, ou todo dia, durante meia hora, isso é uma forma de prevenção primária também. Aí eu também coloquei a prevenção secundária, que é quando a gente visa um diagnóstico imediato e um tratamento para evitar a prevalência da doença no indivíduo, né? Você descobrir o mais precocemente possível e poder tratar para que essa doença não gere sequela, não traga consequências nem complicações para a vida desse paciente. E a prevenção terciária, que nesse caso, esse paciente ele já tem alguma sequela, ele já tem alguma lesão, ele já tem alguma complicação, mas ela vai se caracterizar por ações que têm o objetivo de reabilitação desse indivíduo e da redução de sua incapacidade. É quando esse paciente faz fisioterapia, ele foi vítima de um acidente, ele faz fisioterapia para garantir uma qualidade de vida melhor, ou quando ele teve um AVC, que é o famoso derrame, e ele precisa de uma fono, que é para ajudar a ele voltar a falar. Tudo isso é prevenção terciária, viu? Aí na aula, na apostila, né, eu falo sobre alguns artigos que
que tem lá na Constituição, né? O artigo 196, que ele fala sobre a questão da universalidade, né? Que é o conceito ampliado de saúde. Tem o artigo 197, que fala da questão da saúde pelo Estado e iniciativa privada, é a questão da regulamentação, é a questão da fiscalização, é a questão do controle. Tem o artigo 198, 198, que fala sobre as diretrizes do SUS, que fala sobre a questão da aplicação mínima de recurso, que fala também sobre a questão dos agentes comunitários de saúde e agente de combate à endemia. Tem o artigo 199, que fala da questão da participação da iniciativa privada, e tem o artigo 200, que é o que trata das competências do SUS. Mas eu também coloquei sobre os princípios do SUS, né? E aí eu começo falando sobre o princípio da universalização. Professor, o que é a universalização? Como eu falei antes, a saúde é um direito de todas as pessoas e cabe ao Estado a garantia desse direito. O Estado tem que garantir a saúde das pessoas, independente do sexo, independente da raça, independente da ocupação ou outras características sociais ou pessoais. Não interessa se é um bandido, não interessa se é um traficante, não interessa se ele é judeu, se ele é protestante. Todas as pessoas, sem exceção, elas têm o direito de serem atendidas pelo SUS. E eu também coloco a questão da equidade, né? O que é equidade? Então, assim, esse princípio, ele visa diminuir as desigualdades. Como eu disse anteriormente, todas as pessoas têm direito aos serviços de saúde, mas as pessoas não são iguais. Eu costumo sempre dizer que nós somos obras-primas, né? Porque foi Deus que nos fez e nós somos diferentes. Então, cada um de nós é uma joia rara, é uma obra-prima. Então, assim, cada pessoa tem necessidades distintas, necessidades diferentes. Então, assim, equidade, o nome equidade significa tratar desigualmente os desiguais, investindo mais onde a carência é maior, tá? É igual mãe. A mãe, ela vai dar atenção para aquele filho que precisa de mais atenção naquele momento, certo? E aí eu falo também sobre a questão da integralidade, né? O SUS considera as pessoas como um todo, já que ele considera as pessoas como um todo, ele vai ter que atender todas as suas necessidades. Por isso é importante a integração de ações, incluindo promoção da saúde, a prevenção de doenças, o tratamento e reabilitação. Aí tem outros dois princípios organizacionais, que é a questão da regionalização, né? Que a regionalização consiste na delimitação de uma base territorial para o sistema de saúde, os estados que estão interligados por municípios, e esses estados estão diretamente ligados à questão do Ministério, da União, tá? E a hierarquização, né? Estabelece uma rede que articula das unidades mais simples às unidades mais complexas, o sistema de referência e contra-referência. Quando você consulta no posto de saúde, aí você é encaminhado para um hospital. E aí, depois que você vai para esse hospital, pode ser que você volte novamente para o posto de saúde para dar continuidade a esse tratamento. Professora, mas o que é saúde, né? Então, assim, antigamente, o conceito de saúde, ele era bem simples. A questão de saúde era a ausência de doenças. Graças a Deus, esse conceito mudou e hoje em dia ele é bem mais amplo. O conceito de saúde, ele está relacionado a fatores como alimentação, né? A gente tem que a questão da alimentação, a gente tem que se alimentar bem, a gente precisa fazer as 3 refeições principais, tomar café, almoçar, jantar, fazer lanches, de preferência que esse lanche esteja de frutas ou de suco natural, tá? A questão da moradia, todo mundo tem que ter uma moradia digna, uma moradia decente, onde a pessoa possa se sentir bem, possa se sentir confortável, possa se sentir à vontade para receber os parentes, os amigos. Nessa época de pandemia não, tá? Nessa época de pandemia todo mundo tem que ficar na sua casa, ficar em isolamento social, evitar essas visitas, que em uma dessas visitas pode acontecer a contaminação. Mas assim, a gente tem que ter uma moradia digna, onde a gente se sinta bem, se sinta confortável. A questão do saneamento básico, é impossível ter saúde se você mora num lugar que o esgoto corre a céu aberto, que não tem sistema de água encanada, que não tem água tratada.
A questão do meio ambiente, né? A gente tem que morar num lugar que não tenha poluição, que não tenha sujeira, que não tenha agentes que possam causar doenças. A questão do trabalho, a gente tem que ter um trabalho que pague um salário digno pra gente arcar com as nossas despesas, que a gente se sinta bem, que a gente não se sinta discriminado, que a gente não se sinta oprimido. Tá? A questão da renda, né? A gente tem que ter uma renda para poder arcar com as nossas despesas. A questão da educação, quanto mais a educação, menor a possibilidade de você adquirir doenças, tá? A necessidade de um transporte público de qualidade. A questão do lazer, que o lazer é essencial, a gente tem que trabalhar, mas a gente também tem que ter um momento de lazer para espairecer, fazer uma atividade física, fazer algo que nos dê prazer, que faça a gente desestressar dessa rotina atribulada que normalmente a gente tem. Rotina essa que está em suspenso por conta da pandemia, né? Então, assim, a saúde, ela está diretamente relacionada com a organização social e econômica do país. Quanto mais organizado economicamente e socialmente, melhor é a qualidade de vida dessas pessoas, maior a expectativa de vida dessas pessoas. Por isso que nos países de primeiro mundo, as pessoas tendem a viver mais, porque elas têm uma qualidade de vida melhor, têm uma garantia de renda melhor, e isso acaba contribuindo para o processo de saúde, tá? Aí, na apostila, eu falo sobre a questão das leis orgânicas da saúde, que a gente tem a lei 8.080/90, né, que fala da questão da promoção, prevenção, tratamento da saúde, que traz um modo de gestão do SUS e traz os princípios do SUS, que a gente já falou anteriormente, né? E aí na apostila eu coloco sobre a questão do direito à saúde. A saúde é um direito fundamental de qualquer ser humano. A saúde é um dever do Estado. O Estado tem a obrigação de garantir a saúde das pessoas. Só que nós também somos responsáveis pela nossa saúde, né? Então, assim, a gente tem que procurar fazer de tudo para garantir que nós tenhamos um padrão de saúde, procurar nos alimentarmos bem, procurar fazer atividade física, procurar tomar as vacinas, tá com nossa caderneta de vacina em dias. As pessoas erroneamente acham que a vacina é só para criança, mas vacina não é só para criança. A vacina existe. A grande maioria são para criança, mas também existem vacinas para adolescentes, existem vacinas para adultos, existem vacinas para gestantes, existem vacinas para idosos. E é importante que a gente esteja com a nossa carteira de vacinação em dias, porque algumas doenças que estavam erradicadas, elas estão voltando por conta dessa resistência das pessoas a tomarem a vacina, tá? E assim, se você tem algum problema de saúde, você tem que obedecer às orientações que são prescritas pelo médico para que você possa ter uma qualidade de vida, para que você possa manter o seu padrão de saúde. E nesse momento, mais uma vez, tá? Frisando, gente, quem puder fique em casa. A única forma que a gente tem de não se contaminar com essa doença é a questão do isolamento social, é ficar em casa, se precisar sair, fazer uso de máscara, fazer uso do álcool gel quando estiver fora de casa. Na hora que chegar em casa, tirar essa roupa, tirar a máscara, tirar os sapatos, tomar banho, deixar essa roupa separada, entendeu? Porque a doença tá aí e a forma que a gente tem de combater é ficando em casa, mantendo isolamento social, para que a gente possa o mais rápido possível voltar às nossas atividades normais, voltar a ir para a escola, voltar a ir para o trabalho, voltar a conviver com os nossos familiares, com os nossos amigos, tá ok? E assim, eu coloquei, né, os campos de atuação do SUS, sendo que desses campos eu destaquei 3. Um deles é a vigilância sanitária, que é responsável pela fiscalização e inspeção de alimentos, águas e bebidas para o consumo humano. Eu falei também sobre a vigilância epidemiológica, que a função da vigilância epidemiológica é fornecer orientações técnicas para decidir sobre o controle de doenças e agravos. E eu também mencionei a questão, dentro dos campos de atuação do SUS, da saúde do trabalhador, que corresponde a ações que visam a promoção e proteção da saúde
dos trabalhadores, bem como a recuperação e reabilitação dos mesmos. Nós sabemos que muitas vezes esses trabalhadores, eles sofrem acidentes no local de trabalho ou eles sofrem de doenças relacionadas ao trabalho. Então, assim, é responsabilidade desse campo do SUS estar atuando para que esses trabalhadores, eles possam ser recuperados e reabilitados o mais rápido possível, tá? Com relação à direção do SUS, né? A gente sabe que o SUS tem a direção federal, que é o Ministério da Saúde, que nessa época de pandemia tá tendo todas essas polêmicas aí com entrada e saída de ministro. A gente tem a direção estadual, que corresponde às secretarias estaduais ou algum órgão que tem essa mesma competência, e a nível municipal, que são as secretarias ou fundações municipais, que vai ter essa mesma função, tá bom? Então, assim, a participação do SUS, né? A participação do serviço privado no SUS, ela será formalizada mediante contrato ou convênio, sendo que a prioridade deve ser entidades filantrópicas, tá ok? Ou sem fins lucrativos, que elas poderão ter essa participação dentro do Sistema Único de Saúde. Outra lei que é de suma importância no processo de formulação do SUS, né? É a Lei 8.142 de 1990. Essa lei, ela fala sobre o financiamento do SUS e é importante e traz uma ferramenta importantíssima, que é a participação social. A Lei 8.142/90, ela traz bem descrito de que forma acontecem os conselhos de saúde e as conferências de saúde, que são importantes instrumentos de participação popular perante as políticas públicas de saúde que vão acontecer no país, tá ok? Então, assim, a nossa aula sobre legislação do SUS era basicamente isso. Então, assim, eu peço que vocês deem uma olhada na apostila. Junto com a apostila, vocês vejam a videoaula para vocês tentarem responder a atividade que eu vou enviar, tá? Então, assim, qualquer dúvida, eu estou à disposição e até a próxima.